Vou conversar sobre alguns assuntos com vocês. Sempre que eu posto alguma coisa de emagrecimento, muita gente enche a minha caixinha de pergunta de quanto eu tomei de remédio, quanto tempo, quantos quilos eu perdi. E assim, depois que o leão é morto, todo mundo é caçador. É muito fácil a gente falar que vou tomar um remédio e vou emagrecer. Não é assim que a banda toca, tá certo? Não é assim que a banda toca mesmo. Então, assim, eu vou falar um pouco desse assunto, porque muita gente me mandou inbox, querendo saber sobre essa jornada de emagrecimento. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa do esporte, sempre malhei muito, sempre joguei muita bola, sempre fui muito atlética, certo? No período da pandemia, eu morava no Chile. O Chile é um país militarizado. Então, eu passei exatamente 2 anos trancado dentro de casa. Pra vocês terem ideia como era a pandemia no Chile, a gente tinha que tirar uma autorização na polícia, na internet, para poder ir no supermercado. A gente tinha que fazer um cadastro, tá certo, na internet. A gente recebia um QR Code para ir no supermercado. E a gente só podia entrar naquele supermercado durante 1 hora e sair. Então, nós ficamos 2 anos literalmente trancados. Não tinha essa história de passear com um cachorro na calçada, não tinha nada disso. Então, foi uma pandemia hard rock pra gente. Ok? Então, assim, eu subi 25 quilos na pandemia. Eu não tinha esse corpo antes, tá certo? Sempre fui uma pessoa muito de maromba, de academia, de esporte, etc. O que acontece? Eu tenho algumas hérnias na minha coluna que são resultado de um acidente de carro que eu sofri em 2005, 20 anos atrás, que me deixou algumas sequelas. Então, assim, eu já tinha muitas sequelas de movimento. Eu fui internada várias vezes com crises, eu desmaiava na rua, eu tinha vários problemas dessas dores de hérnia. Quem tem hérnia sabe que a dor da hérnia só sabe quem tem, né? Então, eu tinha muito problema, irradiava pro meu ciático, eu fazia infiltração na coluna, fiz inúmeras infiltrações na coluna por causa dessa questão da dor, enfim. Quem tem esse tipo de problema não pode ter sobrepeso, porque sabe que o sobrepeso vai piorar a crise, tá certo? Então, eu fui internada várias vezes quando eu morava em São Paulo, eu fui internada várias vezes no Einstein, quase com indicação de cirurgia, e eu não quis operar. O que aconteceu? Na pandemia, quando eu engordei, o que aconteceu? A minha crise, ela não veio, não, ela me derrubou. Então, foi a primeira turma do Pandora, nessa época que eu fiz, e eu fazia o acompanhamento da turma deitada numa rede, porque nem na cama eu conseguia deitar mais. Então, eu não conseguia ir no banheiro, meu marido tinha que me colocar sentada no banheiro, tinha que me levantar do banheiro, tinha que me ajudar para tomar banho. Então, a gordura, ela não afetou a minha estética, ela afetou a minha vida de um modo geral. Ok, 25 quilos acima, after pandemic, e aí a gente veio pra cá, pra Bélgica, ainda era fim de pandemia. Quando o mundo já estava aberto, o Chile ainda estava fechado. Então, na primeira abertura de aeroporto, eu vim pra Bélgica. O que aconteceu? Eu tava com 25 quilos acima do peso, né, morando lá. Quando você vem pra Europa, você engorda. Tá? Quero dizer pra todo mundo que quer morar na Europa, que se prepare, assim, que 5, 7 quilos você vai ganhar. Porque aqui a gente come muito pão, come muito queijo, tem a época do frio, e você não tá acostumado que na época do frio você vai ficar trancado dentro de casa. Né? Você acha que a vida vai seguir, né? Quem vem do verão, quem vem da praia, etc. Enfim, o que aconteceu? Cheguei aqui na Bélgica e engordei ainda mais. Então eu fiquei com um peso de grávida, sem estar grávida. E as crises aumentando. Por que você não foi fazer esporte? Não sei o que. Gente, eu tinha personal trainer quando eu morava no Chile. E o meu personal vinha me atender e eu não conseguia fazer nada. Eu tinha crises horrorosas, eu chorava de dor, eu gritava, eu mordia uma toalha assim, de dor. Encontrei um fisioterapeuta extraordinário no Chile. Eu vou marcar ele aqui quando eu for publicar a live. Ele me ressuscitou, literalmente. Ele me ressuscitou. Eu estava na pior crise da minha vida, que eu gritava. Eu nunca tive uma crise tão forte na vida. Não foi uma crise de um dia, foi uma crise de semanas. Eu fiquei semanas deitada, semanas sem conseguir fazer nada, e gritando de dor dentro de casa. E aí o meu personal me indicou esse cara, que é um cara extraordinário, um fisioterapeuta no Chile. A fisioterapia no Chile é muito famosa, mas esse cara, ele é um monstro, assim. Ele mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Ele me colocou no lugar. Porque quando eu saía da crise, eu tinha um pouco de mobilidade, mas eu nunca mais pude voltar para o ginásio, nunca mais pude voltar a ter a força que eu tinha física antes, tá certo? Depois desse cara, eu boto 60 quilos hoje para fazer agachamento. Minha vida voltou ao normal, que era o que eu fazia antes. Então, assim, saí desse período muito gorda, sem mobilidade, morando na Europa, num lugar frio, no meio do nada. Eu moro num lugar que tem 6 mil pessoas, que aqui não tem nem academia. A academia mais próxima da minha casa são 35 minutos de carro. São 28 quilômetros, eu acho, daqui,
Então, assim, é bem longe. Tudo é muito isolado. E aí veio a história e eu fui ficando gorda, fui ficando muito sem mobilidade, muito cansada, muito triste. E eu nunca tomei remédio para emagrecer, porque eu nunca acreditei nisso, porque como eu sempre fui do esporte e tal, nunca foi um problema de eu chegar no ponto do remédio. E aí surgiu esse barulho do Ozempic. E Ozempic pra lá, Ozempic pra cá. E aí, gente, eu preciso disso, porque eu preciso de alguma coisa para eu startar, para eu começar, para eu sair do lugar, né? Pra ter um movimento. E aí, um monte de gente me dando opinião. Que você não precisa, você precisa de disciplina, que medicamento para emagrecer é uma loucura, é uma doença, isso e aquilo. Um monte de opinião. Mas ninguém me deu R$1 para comprar um Ozempic, né? Fiz consulta médica, fiz os exames médicos. Aqui era uma questão muito burocrática. A médica disse, olha, você pode, mas para os parâmetros da Bélgica, você não tem indicação. Eu tinha que ter 10 quilos a mais para poder tomar o Ozempic aqui na Bélgica. Mas beleza. Então, pedi para minha médica no Brasil e ela trouxe para mim o medicamento. Tomei Ozempic por 4 meses. A perda de peso do Ozempic, ela era uns 4 a 6 quilos por mês no máximo. Eu perdi 4 quilos por mês com o Ozempic. Então, eu perdi com o Ozempic aí 12, 15 quilos, tá? E parei completamente com o medicamento para justamente ver se eu tinha o rebote, se eu tinha, tinha criado o hábito, etc. O que acontece? Se você tiver compulsão alimentar, você tem que fazer um acompanhamento bem complexo, porque você vai sentir falta da comida. Eu não tinha essa compulsão. Se você quiser comer, você pode tomar o remédio do mundo todo. Deu 30 dias, você consegue dar o balão no remédio. Então, assim, o remédio não vai fazer você ficar magro, não. Só se você quiser, tá? Se você não tiver disciplina, eu tenho colegas que tomam o dobro do remédio que eu tomo e não emagrecem. Porque, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, eu parei, fiquei 1 ano sem tomar medicamento, nenhum, pra manter, pra ver se eu mantinha o peso sozinha. Mantive, continuei perdendo bastante. E aí eu já tinha mais mobilidade pra ir pra academia, pra malhar, pra correr atrás, etc. E aí veio o burburinho do Mounjaro, Mounjaro pra cá, Mounjaro pra lá. E eu conversei de novo com a minha médica, pedi pra ela se eu poderia tomar o Mounjaro pra eu fazer os últimos 10 quilos, que me faltava, pra eu dar a baixa real. E aí ela prescreveu pra mim, me passou. Então tudo isso foi feito com acompanhamento. Não foi uma loucura de internet não, tá? Fiz com acompanhamento e tal. E aí no primeiro mês de Mounjaro, por exemplo, eu não baixei de peso. Eu não diminuí de peso. Por quê? Porque eu fiz muitas viagens, tomando queijos e comendo vinhos e etc, etc. E simplesmente não perdi peso. Não que eu tenha, parado, mas tudo bem. E aí, quando eu me aquietei em casa, eu comecei a perder peso. Só que assim, por que eu digo que o medicamento não é milagre? Esse nem é tema desse meu perfil. Tô trazendo porque muita gente hoje me mandou inbox por causa da questão da postagem da roupa. Eu faço 2 cardios por dia, são 20 km por dia. Então, eu vou de manhã pra academia, faço 10 km, faço musculação, faço 10 km de cardio. Trabalho o dia inteiro. À noite eu faço mais 10 km de cardio aqui na fazenda, pela rua. Ou, se tiver bom tempo, a gente vai andar de bicicleta e são 50 km de bicicleta. 25 de ida, 25 de volta. Então, não dá pra gente jogar e dizer, tomei Mounjaro e emagreci. Não é assim. Tem que ralar, tá? Tem que ralar bastante. Claro que o medicamento vai tirar de você a compulsão de buscar comida, o hábito do doce, o hábito da massa. Eu tinha o hábito de fazer muita comida pra muita gente. A minha casa é a casa da comida, todo mundo vai à minha casa comer. Eu chego nas casas das pessoas, as pessoas compraram ingredientes para eu fazer alguma comida. Então, eu e a comida temos uma referência, de amanhã eu vou para casa de uma amiga minha fazer comida lá. Então, eu tinha muito esse vício de fazer um monte de comida sem necessidade, de comer fora. Então, assim, o remédio, ele traz para você a consciência de hábitos que você não percebe que tem, tá? Mas ele não vai tirar os hábitos de você se você não quiser. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que comprou na internet, começou a tomar e ela teve crise de ansiedade. Por quê? Porque ela descobriu que tinha compulsão alimentar. Ela não era só gordinha, ela tinha compulsão alimentar. Quando ela começou a tomar o remédio tirou a fome dela, deu crise de pânico nela. Porque a comida trazia uma calma, um conforto que de repente desapareceu, tá certo? Eu tive um amigo que perdeu 50 quilos, ele era bem obeso, perdeu 50 quilos tomando Ozempic e ele disse, eu vou parar porque eu tô sentindo saudade da comida. Eu sinto falta
de preparar, de comer, sabe? De ficar cansado porque eu comi. Então, assim, antes da gente falar da apologia ao medicamento, a gente precisa falar que a comida tem vários lugares na nossa vida. Se você sofreu abuso na infância, é muito comum que você engorde o seu corpo para chamar menos atenção. É uma proteção no caso das mulheres, tá? Então, mulheres que sofreram violência, elas vão ser mais cheinhas, elas vão ser mais gordinhas, como uma proteção do corpo, como um ato de chamar menos atenção. Todas, não, mas a grande maioria. Mulheres, principalmente meninas, que têm a rejeição materna, que não têm o afeto da mãe, vão desenvolver ansiedade, vão desenvolver o comportamento de comer muito pão, de comer muita massa. Não é aquela pessoa que bate um prato de pedreiro, é aquela pessoa que está o tempo todo mordendo alguma coisa, porque o mastigar acalma, sabe? O movimento do creque, 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 creque. Enquanto que a pessoa que busca doce, ela tem uma carência de afeto muito grande, então não houve afeto disponível. É aquela criança que foi criada na sobrevivência, que tem casa, comida, escola, mas ela não teve afetos, tá? Então não tive vínculo, eu vou buscar doce, porque o doce, ele traz esse lugar de aconchego. Se você provar o leite materno ele é adocicado, tá? Então, o vínculo materno está muito vinculado à questão do doce. Então, mulheres que têm questões com a mãe vão ter aquela crise do doce antes de dormir, vão ter aqueles impulsos de comer, sabe? Aquele impulso de eu tenho que colocar alguma coisa na boca. Então, a nossa alimentação, o corpo que eu alimento, ele tem a ver com a minha história. O corpo que eu carrego tem a ver com a minha história. Então, quando a gente fala de ganhar peso ou perder peso, você imagina o tanto que eu tenho que comer para manter um corpo de 90 quilos. Isso dá trabalho. Isso requer muitas viagens ao supermercado. Isso requer muito dinheiro investido. Né? A primeira coisa que eu senti quando eu comecei a tomar medicamento, gente, o peso do supermercado, porque o supermercado virou pela metade. Né? Então, tem várias relações que envolvem o meu corpo. Eu preciso olhar aonde eu aprendi a usar, aonde o corpo que eu habito hoje começou a ser útil para a vida que eu levo, tá certo? Então, por exemplo, eu enfrento muito hoje o que eu enfrentava 15 anos atrás quando eu me casei, que é a diferença de idade com meu marido. Né? Meu marido tem 25 anos a mais do que eu. Quanto mais magra eu fico, mais essa diferença aparece. E aí muita gente, né, vai tá aqui, ó, no ouvido. Se eu não tenho essa elaboração, eu vou me enfeiar para manter o meu casamento. Eu vou me enfeiar para reduzir esse impacto na vida do meu marido. Tá certo? Vou me enfeiar porque toda gorda é feia? Não, no meu caso eu acho. Tá? Eu tô falando do meu corpo. Alguém escreveu aqui, ó. A verdade, quando eu era pequena, a maioria das vezes eu tinha muito pouca carne. Depois de tratamento com manjar, o acompanhamento psicológico, descobri que a minha loucura por carne vermelha era compulsão. Tem várias situações que podem levar à compulsão alimentar. Compulsão para compensar o passado. Vários mecanismos. O nosso corpo, ele fala. O nosso corpo, ele grita. Tá certo? De todas as formas, né? O Jordi fala que a vida se passa do pescoço para baixo. Então, quando o meu corpo, ele é gordo, ele é flácido, ele é cansado, ele é sedentário, ele é atlético, qualquer corpo que eu tenha, que eu expresse, ele expressa a minha história. O meu corpo sabe exatamente quantas injeções, por exemplo, na vida eu levei. Meu cérebro talvez não lembre, mas o meu corpo tem esse registro. Então, o meu corpo registra tudo que eu passei. O corpo que eu expresso hoje nas minhas relações é o corpo que expressa cada uma das situações que eu vivi, por mais que eu não comente, por mais que às vezes eu não lembre. Então, quando a gente fala de emagrecimento, ou de obesidade, ou de compulsão alimentar, ou quando a gente fala, como eu falei hoje, né, a questão de saber vestir esse corpo, tem várias estruturas aqui de aprendizado e de relacionamento que vão ser levantadas. Se essa criança que hoje não sabe se vestir, se alguém ensinou ela a se vestir ou se alguém só vestiu ela. Se ela teve
opções de escolha de roupa, ou se a roupa já estava pré-definida, a calada estava errada, né? Então tem várias questões que vão envolver essa aprendizagem. Por exemplo, eu tenho uma filha autista, né? A minha filha tem quase 30 anos já. E aí ela estava sempre saindo com a mesma roupa. E eu falava, filha, por que você não usa as suas roupas, né? E ela fala, mãe, porque essa eu sei que combina. Aí acendeu a luz. Por quê? Ela não sabia combinar a roupa. E o fato dela não saber combinar fazia com que ela não utilizasse somente aquilo que ela sabia. E isso é um aprendizado que cada um de nós tem. A gente só usa aquilo que sabe. A gente só administra aquilo que a gente dá conta. Aquilo que a gente dá conta de administrar é aquilo que a gente vai usufruir. Se eu não dou conta de administrar aquilo que eu possuo, eu não vou usufruir mesmo que eu tenha, mesmo que seja meu por direito. E aí eu fui explicar para ela como era que combinava a roupa e etc. Só que aqui tem várias questões que vão se envolver nisso. Eu lembro, por exemplo, que na época que eu era adolescente, era a época da Saint-Tropez, né? Aquela barriga toda de fora, que a gente chamava Saint-Tropenteiros, que a roupa era lá embaixo. E a minha mãe, militar, né, não permitia que a gente andasse de barriga de fora de jeito nenhum. De jeito, mas não tinha perigo, não tinha perigo. Então, assim, até hoje eu sou uma pessoa que usa uma roupa muito fechada. Para usar um biquíni, para mim é um sofrimento. Eu não uso decote, eu não uso barriga de fora, nada. Assim, pra eu estar de ombro de fora, porque eu tô com muito calor, mas eu já toda hora eu puxo a roupa e tal. Por quê? Porque esse corpo obedece às regras do meu sistema. Esse corpo está submetido às regras do meu sistema. Esse corpo não é livre. Esse corpo não é 100% meu. Ele é parte da minha mãe, ele é parte do meu pai, ele é parte da história da minha família, ele é parte das memórias que muitas vezes eu não consigo lembrar. Então, ele traz tudo isso, sabe? Tudo isso. Ele traz tudo. Uma coisa que quando as pessoas me perguntam assim, por que você queria emagrecer? Eu digo, eu só sei dizer uma coisa, isso é muito forte pra mim. Eu queria usar short. Eu queria voltar a usar short. Porque é incrível a sensação, a memória, acho que deve ter uma memória que eu tenho, não sei. Eu sou do Ceará, é um lugar muito quente, e eu jogava muita bola, então vivia com aquele shortinho de futebol que é meio aberto, assim, direto. Eu sempre usei short curto, que era o short do esporte, né? Não era short jeans, era aquele short da educação física, que é um tecido assim para um lado, outro para o outro, né? Que é um short meio soltinho. Então, quando eu posso utilizar um short que eu sinto o vento passando nas minhas pernas, me traz um lugar de conforto, de liberdade enorme. Enorme, enorme, enorme. Esse é o lugar onde eu digo, cara, esse corpo é meu. Parece que ele me traz todas essas memórias do esporte, da liberdade, da juventude, etc. Então, quando eu engordei, o que me incomodava era não poder vestir um short. Porque a perna grudada uma na outra, quem é gorda sabe, né? Ficar toda assada. Então, eu tinha que usar bermuda. E eu falava, não, gente, mas eu quero vestir, eu quero sentir o vento nas minhas pernas, eu quero sentir o movimento, a liberdade de caminhar. Então, assim, cada um de nós vai ter um relacionamento com o corpo. Claro que existe hoje a indústria do corpo perfeito, a doença do corpo perfeito até, tá? E a gente tá falando de outra coisa. Eu trabalho com terapias, então eu trabalho com a relação que eu tenho com esse corpo, né? Com a relação e as permissões que eu tenho dentro. O meu corpo, ele é totalmente dominado pelas permissões que eu tenho. Totalmente dominado pelas permissões que eu tenho. Eu não tenho a menor dúvida que se, por exemplo, meu marido se opusesse, dissesse não, você não precisa emagrecer, etc, 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 eu talvez conseguisse trilhar essa jornada, né? Porque eu sou caçula só faz o que quer, mas eu teria ali que cavar, entende? Que ir malhar no braço e fazer a coisa acontecer. Então, todas essas permissões estão circulando ao meu redor. E eu lembro, por exemplo, quando a minha filha fez 18 anos, eu tinha um rosto muito jovem, né? E ficou meio confuso. A primeira transformação que eu passei foi essa. A minha filha com 18 anos, eu estava muito parecida com ela, principalmente no jeito de vestir, porque eu ainda me vestia muito soltinha, muito jovem e tal. Eu estava na faculdade, enfim.
E aí eu comecei a ver que a gente estava vestindo quase a mesma roupa. E eu falei, tenho que organizar isso aqui. Porque quando a gente saía, não estava claro quem era a mãe, quem era a filha. Tô falando faz 10 anos já essa brincadeira, tá? Porque a minha filha vai fazer 28. Então, 10 anos atrás, quando a minha filha fez 18 anos, que a gente saía junto com o meu marido, não estava claro quem era a mãe, quem era a filha. E aí eu tive que me adaptar, né? Me vestir um pouco mais parecida com o que a sociedade identifica como mãe, para que os papéis estivessem ali delineados. As minhas amigas amaram, né? Que herdaram todas as minhas roupas. Mas eu tive que ali tomar organizar esse corpo, e aí a gente não tá falando de emagrecimento, mas da estética, né? Da estética social, tá? Então tudo isso vai se permear, vai bater na nossa porta, tá? Talvez eu possa estar de short e alguém me diga, nossa, mas ela é casada e usa um shortinho tão curto, né? Porque tem a roupa da mulher casada, né? Deixa eu ler aqui, peraí. Eu também sou do tempo de mulher recatada, para não parecer vadia. Eu nunca usava short, porque tinha as pernas grossas. Eu ouvi isso com 10 anos de idade, né? Com 10 anos de idade eu tava na escola de short, e a coordenadora me chamou e disse que eu não podia mais usar short. Aí eu disse, por que não? Tá todo mundo de short. Não, porque você tem as pernas muito grossas. Eu disse, mas não posso arrancar as pernas e deixar em casa, né? Aí, claro que eu fui suspensa da escola, minha mãe foi chamada na escola, que eu era desaforada, e etc, etc. Eu falei, mas todo mundo pode usar short, por que eu não posso? Não, mas porque você tem as pernas muito grossas. Eu falei, tá, e eu vou arrancar as pernas, o que vai acontecer? Porque eu era criança, eu não entendia essa visão de perna grossa, perna fina, nada, né? De corpo erótico. Quando eu era uma criança querendo brincar, querendo ser livre. E eu fiquei com isso muito na cabeça durante muito tempo, assim, qual é o problema das minhas pernas, né? Por que ela pode e eu não posso? E eu lembro que eu dizia muito, por que eu não tenho as pernas finas? Eu ia ser mais feliz se eu tivesse as pernas finas. Então, assim, o meu corpo e o seu corpo vão carregar essas memórias, mesmo que a gente não lembre. De vez em quando elas vão bater na porta, tá? Tô falando tanto, deu nem tempo pra tomar meu vinho. Vocês estão atrapalhando a minha relação com o meu proibido. Todo mundo me pergunta, como é que tu emagrece bebendo e comendo? 2 cardio por dia, 20 quilômetros. Tem que malhar. Remédio ajuda, mas não faz milagre, tá? Remédio ajuda muito, mas não faz milagre. E como eu contei no começo, se você tiver compulsão alimentar, se você tiver várias relações, é muito comum que meninas que foram vítimas de abuso, elas sejam mais gordinhas, como proteção, porque sempre que ela emagrece, os homens começam a olhar mais para ela. Ela começa a ser muito vista, e aí ela se esconde. Ou não. Ou ela pode desenvolver a hipergenitalização, que é o contrário, aquela menina que é super erótica 24 horas. Ela não tem... O erotismo chega antes dela, porque ela tá hipergenitalizada. O afeto e a sexualidade estão misturados. Então, ela vai sentir a dor da falta de afeto e ela aprende com o abusador que se ela trocar o corpo dela, se ela permitir que ele utilize o corpo dela, ela vai ter ali um colo, uma atenção, um carinho, um afeto. E aí ela vira né, ela começa a ter esse comportamento hipergenitalizado. Como é que eu sei, Liliane, que eu sou hipergenitalizada? Tem vários sinais, né? Mas muito comum aquela menina que não namora com ninguém, que transa com todo mundo, que tá sempre com o erótico muito latente, que não consegue estabelecer um compromisso de fidelidade. A fidelidade para ela não existe. Porque esse conceito de me sacrificar por alguém não existe. Eu até postei a foto do CEO lá do show do Coldplay, né? Que ele gastou não sei quantos mil em OnlyFans. Gente, a fidelidade não é um quesito para todos, tá? A fidelidade é algo seu. Quando você é fiel aos seus amigos, você é fiel ao seu trabalho, você é fiel à sua família, você é fiel à sua esposa ou ao seu marido. Quando a fidelidade não é algo que está em você, meu amor, daí pra frente é só pra trás. O casamento vai expor esse comportamento. Mas se você é infiel com a pessoa que você dorme, com a pessoa que você confia os seus segredos, os seus medos e as suas doenças, você vai ser fiel a quem?
você vai ser no trabalho, você vai ser infiel, entendeu? Em vários lugares, não é só no casamento. O casamento vai expor, tá certo? O casamento vai expor, mas o buraco é mais embaixo, tá? Outra pergunta que me fizeram, a minha menina falou assim, nossa, mas você tá mais nova do que 5 anos atrás que eu encontrei com você. Gente, dinheiro, tá? Vocês trabalham pra ter dinheiro. Que mulher só envelhece se não tiver dinheiro. Aqui tem dinheiro em gasto, tá certo? Uso o filtrozinho do Instagram, uso, mas a minha pele é boa. Tá? Mas tem uma grana. Tem uma grana gasta aqui. Tem 2 harmonização facial, 25 mil cada uma. Tem Ultraformer, que eu fiz aqui. Quando eu viajei com a Rebeca pra Paris, logo antes eu fiz o Ultraformer. Cara, meu pescoço levantou tudo aqui. Ficou tudo esticadinho. Tava com aquele rosto... Todo mundo fala, você emagreceu e não envelheceu. Fiz o Ultraformer, que deu uma levantada muito boa, principalmente aqui no pescoço, mandíbula. Aí enchi aqui. Tem que estar enchendo. Botei um botoxinho pra ficar lisinho. Vai indo, tá? Por isso que eu trabalho. Trabalho pra quê? Pra mim. Que eu gosto de gastar comigo. Tem um ranço. A minha amiga me viu magra e disse, eu vou pedir pro meu marido pagar meu mundiaro. Aí ficou lá, meia hora brigando com ele pra ele pagar. Não, minha gente, não. Eu gosto de ter meu dinheiro. Meu dinheiro, bom, é dinheiro nosso. Viu? Vou dizer um mantra pra vocês, que é o mantra do Pandora, que surgiu no Pandora. Remédio de gente grande é dinheiro. Remédio de gente grande é dinheiro. Dinheiro não resolve tudo. Ele ajeita um bocado de coisa. Remédio de gente grande é dinheiro. Primeiro você bota as coisas no lugar, você se organiza, o que sobrar, aí você leva pra terapia. O que o dinheiro não resolver, você leva pra terapia, tá bom? Mas remédio pra gente grande é dinheiro. Muito melhor se chatear em Paris, num restaurante bom, num hotel bom, fazendo uma massagem. Os homens que sofreram abuso sexual, quais são os sinais comuns na vida adulta? Eles são muito hipergenitalizados. Esses caras que vivem se coisando na rua, de vez em quando vocês, né? Fulano é maníaco. Geralmente é vítima de abuso, tá? Geralmente é vítima de abuso. Alguns desenvolvem a relação homoafetiva porque tem a excitação, né, da próstata. E tem os homens, eles têm muita questão de autoestima. Eles têm falta de confiança. Só que a autoestima do homem, ela tem 2 problemas, né? Ou ele tem um negócio pequeno ou ele foi abusado. Ele fica aquela pessoa que não confia. Sabe aquela pessoa que tudo que ela vai fazer, ela chama alguém? A gente tem aquela amiga que, vamos comprar uma roupa, vamos comigo. Vamos comigo. Pronto, o homem vira essa pessoa coletiva. Ele sempre tem um parceiro, alguém que está do lado dele, ele está sempre buscando um suporte. Por quê? Porque geralmente isso aconteceu quando ele estava sozinho. Então ele está evitando esse silêncio, esse isolamento. Ele está procurando gente o tempo todo, tá? E procurando muita validação. Ele gosta muito de ajudar, de cuidar. Ele está muito procurando que o outro valorize ele, que o outro veja ele, porque ele não foi visto quando ele chorou lá atrás. Anteontem, eu acho, eu falei na live que é muito comum que as pessoas vítimas de violência, elas repitam essa cena. Elas vão se colocando nessa violência outra vez, tentando buscar o controle dessa situação. Isso vai acontecer muito com os homens, tá? A vingança. A questão da vingança, de tentar segurar essa história. Então, né, diferente, são reações. Agora, existe uma regra para isso? Não, fulano faz isso é porque ele foi abusado? Não, gente. Quando a gente trata de ser humano, já dizia Freud, a gente trata de uma coisa chamada resistência. Claro que a gente tem sintomas comuns, sintomas que se repetem, né? Na minha tese da especialização eu falei sobre isso, sobre o impacto do abuso sexual infantil na esfera da aprendizagem. Então a gente sabe que o abuso infantil, ele causa perda de habilidade adquirida. Eu tô ficando bêbada já.
Por exemplo, aquela menina que era muito boa na escola e de repente ela começa a não aprender mais, ela começa a tirar nota baixa, ela começa a ter dificuldade de aprendizagem e ela não tinha isso antes. Então a gente sabe que sintomas comuns, perda de habilidade adquirida, dificuldade de aprendizagem, dificuldade de concentração, impulsividade, agressividade, o uso da roupa preta, o uso da roupa larga, há uma mudança de comportamento, vira um bicho meio enjaulado. Então, às vezes a gente confunde sintoma de puberdade com sintoma de abuso. Ela tá dando sinais de que que tá sendo abusada. Ah, não, isso é porque ela tá virando mocinha. Não. Tem que prestar atenção, tá? Os homens que foram abusados, eles fazem sofrer para demonstrar que gostam, faz sofrer, aí se a pessoa guardar é porque gosta. Não, chama psicopata isso aí, tá? Gente, entenda uma coisa. Um dos conceitos do abuso é esse. Vou contextualizar para vocês entenderem. Quem se mete com alguém quando eu me meto com alguém que me faz sofrer, quem foi vítima de abuso fui eu. Porque eu normalizo o abuso. Eu acho que o abuso é assim, a vida é assim. As relações são assim. Eu normalizo o meu chefe me humilhar, eu normalizo fulano me humilhar, me tratar mal. A régua, se você está dentro de um ambiente de violência, de abuso ou não, é se estar perto dessa pessoa te traz saúde ou doença. Estar perto dessa pessoa te faz bem ou te entristece, te cansa, te aborrece, às vezes até te adoece. Isso já é abuso, isso já é violência. Só que, como diz o Claude, quem bebeu lama a vida inteira, quando bebe água acha sem gosto. Se eu só tive violência, abuso, conflito na família, eu não conheço outro modelo. Eu não acredito que ele existe. E aí, às vezes, o cara vem, até uma pessoa legal, e eu fico... e eu transformo ele num monstrinho para comprovar a minha teoria, tá certo? Mas ninguém que te faz sofrer está na sua condição mais saudável, pra gente não falar de normalidade, tá? Não é natural, não é normal que alguém esteja feliz fazendo outra pessoa sofrer. Ou é uma psicopatia, ou é uma repetição de comportamento que nem ela sabe de onde vem. Porque às vezes ela foi tão maltratada na vida que ela não sabe tratar as pessoas bem. Eu que trabalho muito com comunicação, é muito comum eu pegar pessoas que são muito capacitadas, que têm uma dificuldade muito grande de se comunicar, porque vêm de ambientes conflitivos. Então, a comunicação que ela tem é uma comunicação de conflito, é uma comunicação que gera conflito, que gera atrito, que ofende sem perceber que está ofendendo, que machuca sem perceber que está machucando, porque é o idioma que ela conhece. Ela não conhece um outro idioma, tá? E aí, quando elas vêm fazer o curso de comunicação, ou vem Pandora, vem alguma coisa, fala, nossa, Leiane, não acredito que eu tô fazendo isso com meu pai, não acredito que eu tô fazendo isso com a minha mãe, não acredito que eu tô fazendo isso com meu marido, meu Deus, eu não sou essa pessoa, eu não sou uma pessoa ruim. Eu digo, não, você não é uma pessoa ruim, você tá repetindo algo. Você não foi pra escola para aprender português. Quando você se deu conta, você já falava português. Então esse é o idioma que você aprendeu na sua casa. E se você não teve a oportunidade de frequentar outros ambientes e desenvolver um outro idioma, você só vai repetir esse, que é o que você teve acesso, tá certo? Então, é mais ou menos por aí que a banda toca, beleza? Vou-me embora, que eu não quero beber, eu quero dormir, eu tô cansada. Tive um burocracidade hoje longo, resolvendo documento de Europa, tá? Vamos resolver a vida, vamos cuidar da vida. 31 de outubro, 1 e 2, a gente vai ter encontro presencial, tá? No Brasil. I'm going to Brazil with my family. E tá acabando. Estão acabando as vagas, tá? Então, até o dia 5 de setembro, quem tá na lista de espera confirma. Rejane vai. Eita, nós vamos fazer várias coisas erradas. Eu vou relevar queijo proibido, Wanda Alsace. Pra gente terapeutizar com Wanda Alsace, né? E avec fromage, que a gente merece. Não somos obrigados. Vamos ficar lá só meditando, aí vamos meditar com wine, é muito melhor. Ok?
Estão acabando as vagas. Cuida. Hoje é o quê? Hoje é quinta. Amanhã tem live? Não. Amanhã não tem live. Margarete, mulher, eu não vi teu nome na lista do grupo. Que tu é de Minas, né? Cuide, viu? Cuide. Vou-me embora. Pra quem tá esperando curso de constelação ainda, vindo de mim, da minha pessoa, eu acho que final de setembro, começo de outubro, tem terceira turma do Além de Bert, tá? Constelações Além de Bert, para vocês que gostam de aprender constelação comigo, sendo florzinha, para você desconstruir tudo que você aprendeu. Para você parar de olhar para o cliente e dizer, eu vejo você, você faz parte. Vou tirar uma carta sistêmica para você, uma frase sistêmica. Se ela tá pronta, já não é sistêmica, né, neném? Vamos voltar as leis sistêmicas de Bert Helling. Não passa vergonha, não. Guarda para ti, tá? Vamos estudar, vamos voltar para a base. Vamos voltar para a base pra gente não repetir coisinhas erradinhas, tá bom, neném? Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Por que você não gosta de Helling? Eu gosto tanto que eu estudei todos os livros, fiz sinopse, fiz estudo de caso. Quem é do tempo do Hablemos? O que eu estou dizendo aqui está no Simetria Oculta do Amor, no apêndice. Leiam hoje. Quem me segue, querendo aprender constelação, tarefa de casa. Você vai pegar o livro Simetria Oculta do Amor, do Bert Helling, e vai ler o apêndice, tá certo? Não leu, volta 2 casas. Se você lê o apêndice, aí você vai entender o que eu tô falando aqui, beleza? O negócio é que a maioria nem lê, né? Eu chego no curso de constelação e digo, gente, vocês estudaram quais autores? Eu digo, quantos livros você lê, né? Vocês fizeram um curso assistidor de constelação, é isso? E vocês acham que aprenderam alguma coisa? Não, meu amor, se você assistir Ana Maria Braga, 10 anos você não vira chefe de cozinha, não. Viu, neném? Vira, não. Mas isso é segredinho nosso, isso é assunto para outra live. Margarete tem, mas estamos no limite, tá? No limite. Esse curso é só para profissionais da área. Tem os curiosos que vêm? Tem. Agora, se você quer se tratar, não venha. Não venha, porque eu não tenho paciência para quem quer transformar a sala de aula em consulta, tá certo? Ou eu ensino ou eu faço terapia. Se você quiser se tratar, você marca a sessão de terapia. Se você quiser estudar, porque você gosta de estudar o tema, você é super bem-vinda, porque eu amo ensinar. Ensinar é a minha cachaça. Eu sou mestre em educação, eu ensino, sei lá quantos anos. A minha cachaça é ensinar. Eu amo estudar e ensinar, tá certo? Meu vício é esse. Então, assim, não necessariamente você precisa ser um profissional, mas se você quiser estudar, você é super bem-vinda. Mas se você quiser toda hora, gente, eu juro a vocês, Deus me perdoe, eu não sou uma pessoa chata, eu sou uma pessoa prática. O que acontece? Eu tenho uma sala com 50 pessoas. Aí vem uma pessoa que compra o curso de constelação e ela quer ser constelada, ela quer contar a vida. Qualquer tema de aula, ela tem uma história para contar. E aí ela fica lá contando os males da vida. E nananã, e nananã. Eu não posso, gente, prejudicar 50 pessoas para uma fazer terapia no ambiente errado. Porque setting terapêutico não é sala de aula. São lugares diferentes, são abordagens diferentes, são posturas diferentes, tá? Então, quando eu percebo que a pessoa comprou um curso, mas ela precisa de terapia, eu digo, vou devolver seu dinheiro, tá certo? Não tem nenhum problema. E se você quiser fazer acompanhamento comigo, eu vou ver minha agenda. Para esse ano, já não tenho. Mas eu posso te indicar para outras pessoas, beleza? Essa é a questão. Então, as pessoas dizem, ele é muito chato. Não, gente, porque a gente precisa parar com essa história da fantasia de comprar curso para se tratar, tá certo? Eu vou economizar 10 anos de terapia em 3 dias de imersão. Não vai, neném. Não vai. Não existe isso. O que você vai ter é um pico emocional. Você vai viver dinâmicas, adrenalina, você vai viver altas emoções que são maravilhosas, mas são emoções, elas passam. Sabe quando você vai para um show, para um festival, vou pro Lollapalooza, sei lá, vou pro Rock in Rio, você fica eufórico 1 semana, 10 dias e passa. Porque o que você vai viver é euforia. É um pico de euforia e baixa. Tá? Processo terapêutico dói.
Processo terapêutico tem seu tempo. Processo terapêutico tem etapas. Ele não foi feito, não é do nada. A gente não passa 5 anos na faculdade, eu vejo você faz parte. Não, a gente tem que estudar um monte de coisa pra ver o que encaixa com cada um, qual a necessidade de cada um, tá certo? E não são só 5 anos, né? Tem as especializações, os mestrados, que só Deus sabe, né? Eu já tô em, sei lá nem quantas especializações eu fiz depois da faculdade, porque, né? Entendeu? Por aí. Vou embora, terminar meu last glass de Vão da Alsácia. A gente se vê. Cheiro.